Olá, sétimo ano! Esse é o nosso primeiro vídeo de história e o nosso tema será os povos e culturas africanas. Esse tema está trabalhado no nosso livro no capítulo 2, tá? Então, a região, o continente africano, como vocês sabem, é um continente imenso, com diversos povos, diversas regiões. Porém, a região que foi escolhida para trabalhar foi justamente a região do Sahel. É uma região que está ao sul do deserto do Saara, que se estende do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. Ele corta o continente africano de leste a oeste. E por que essa região foi especificamente escolhida para ser trabalhada, para ser abordada? É pelo fato de que a grande parte dos povos escravizados que vieram para o continente americano para trabalhar e viver no Brasil foi justamente retirado dessa região do Sahel. Nessa área nós temos os bantus, os iorubás e os sudaneses, que estão na formação do povo brasileiro. Tá? Então, o primeiro povo sobre o qual nós iremos falar é justamente o Império Mali. O Império Mali ele se localizou na região que hoje em dia estaria o Sudão Ocidental, entre os rios Senegal e Níger. E essa civilização vai ser de extrema importância. O povo que ocupava aquela região era um povo chamado Mandinga. E a tradição cultural deles era passada por representantes chamados griots. Os griots eram como se fossem os representantes da cultura local. Eles eram os responsáveis por transmitir oralmente para todo o povo, para os seus descendentes, através das suas histórias, das suas cantigas, das fábulas que eles cantavam, toda a tradição desse povo. Então era de extrema importância para a civilização malinesa, tá? Politicamente, como que a gente pode explicar a formação do Império Mali? Então, houve um príncipe chamado Sundiata Keita, que ele conseguiu fazer alianças e, através de uma guerra, ele conseguiu impor o seu domínio daquela região. E é bem característico desse príncipe estabelecer tratados de alianças com outros povos para poder unificar e fortalecer o seu povo, tá? O seu império. Esse príncipe, ele se converte também ao islamismo. E muitos historiadores falam que essa conversão ao islamismo do Sundiata Keita é justamente uma estratégia comercial para poder estabelecer relações econômicas com os principais comerciantes árabes que estavam circulando através das caravanas na região do deserto do Saara. Então, para ele era muito importante, era como se fosse uma ação imperialista, estratégica, econômica, que ele estabelecia contato e comércio com outros povos, tá? O imperador era a autoridade máxima, porém, quando ele precisava tomar qualquer tipo de atitude de decisão mais importante, ele ouvia os seus conselheiros, especialmente o chefe do exército e o chefe do tesouro, aquele que era responsável por fiscalizar a cobrança dos impostos, a riqueza do cofre do império, aquelas coisas todas. Então você percebe que, apesar de ele ser um imperador, ele escutava o seu povo, escutava os seus conselheiros, tudo para poder proteger e manter o desempenho desse império e a prosperidade do império. E ele tinha uma necessidade muito grande de se proteger contra os ataques de povos vizinhos, especialmente dos berberes. Os berberes eram povos nômades que ocupavam justamente o território ao norte, no deserto do Saara, e constantemente invadiam o território malinês. Tá? As principais cidades malinesas eram Djenné, Gao e Tombouctou. Tombouctou, então, era, por exemplo, o grande centro cultural e econômico daquela região. Ele era uma cidade de extrema importância, tanto que você vai perceber que nessa região de Tombouctou foram desenvolvidas grandes áreas intelectuais. Você tinha uma universidade naquela região com uma biblioteca imensa. Então, para esse período que ao longo do século XIII, isso é uma diferença muito grande. Muitas cidades europeias não tinham centros culturais desse jeito como o Império Malinês teve. A capital do império era a cidade de Niani. Essa cidade ela ficava localizada ao sul do território, especialmente para se proteger contra as invasões estrangeiras. Tá? A economia deles era bem diversificada, além do comércio. Você tinha dentro desse império o desenvolvimento da agropecuária, o artesanato,
a exploração aurífera e, além disso, a fundição de metais. Você vai perceber que esse povo, ele conseguia desenvolver a metalurgia, e isso vai ser de grande importância para essa civilização. A duração desse império, ela está estimada em especificamente, mais ou menos, 230 anos. Então você percebe que são mais de 2 séculos. E essa civilização ela chegou a ter mais de 45 milhões de habitantes. Só para vocês terem uma ideia da dimensão, do tamanho desse império, tá? Eles tinham um poderoso exército, com arqueiros, lanceiros, com armas feitas de ferro, então elas tinham uma durabilidade muito grande. Eles reprimiam as revoltas, eles monopolizavam, o governo monopolizava a extração do ouro. Eles tinham uma estrutura administrativa muito eficaz, muito eficiente, até mesmo para poder garantir a cobrança de tributos, a cobrança de impostos. Porém, o que acontecia? Havia muitos povos que eram dominados. E isso, por mais que houvesse o respeito às tradições locais, que o príncipe, o imperador, ele tentasse garantir os interesses de cada um desses povos, você percebe que com o tempo vão haver conflitos internos. E vão ser justamente esses pequenos conflitos internos que vão gerar posteriormente o processo de desestruturação desse império, desse reino. E vão surgir novos centros de poder, como, por exemplo, o reino de Songhai. Então você percebe que ao longo desses 2 séculos e meio, gradativamente a força e a unidade desse império vai desaparecer até o seu processo de extinção, tá bom? Mas percebendo que toda a tradição, toda a cultura malinesa, ela vai acabar sendo passada para outros povos dessa região, tá bom? Esse vídeo vai ficar por aqui. No nosso próximo vídeo, nós iremos falar dos outros povos que ocuparam essa região, tá bom? Se tiverem dúvidas, por favor, enviem, vejam o vídeo quantas vezes for necessário e toda dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem para mim, que com certeza eu vou dar um jeito de respondê-los, tá bom? Um beijo em todos.